sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite da Philips por essa iniciativa aí muito legal, em especial a Sandra, a Carol e o Thiago. Eu creio que nessa plataforma já é um grande sucesso, né, já que a gente consegue atingir um público bem grande aí de interessados. E eu vou falar para vocês, pessoal, sobre o uso do Strain na rotina e o passo a passo da aferição nos aparelhos da Philips, ok? Todo ele voltado para o aparelho da Philips. Então, antes de a gente começar a mostrar o passo a passo da aquisição e interpretação do strain, né, do VE, do átrio esquerdo, do VD, eu gostaria de falar sobre alguns conceitos iniciais, tá? As fibras miocárdicas, elas são estruturas deformáveis, tá? Porém não compressíveis. E toda fibra miocárdica, quando sofre a aplicação de uma determinada força, ela se deforma. E é justamente essa taxa de deformação que o strain avalia, tá? E é dessa forma que a gente vai conseguir detectar a disfunção miocárdica. Bem, o strain, ele é estimado entendendo que no final da diástole, as fibras elas têm cerca de 100% do seu alongamento. Se sua deformação ao final da sístole gerar uma dimensão menor que a inicial, ela vai ter, consequentemente, um encurtamento sistólico. Então, o strain vai ser negativo. Tá? Essa taxa de deformação vai ser negativa. Já se a fibra muscular aumentar a sua dimensão, tá, ao final da sístole, ela vai ter um alongamento sistólico. Então, o strain já passa a ser positivo. Por último, se a fibra muscular não tiver nem encurtamento, tá, e nem alongamento, a sua deformação será zero. E, consequentemente, o strain aí, aferido, essa taxa de deformação vai ser zero. Então, eu vou mostrar aqui, pessoal, para vocês que existem diversos métodos, tá, para se aferir o strain, sendo os mais usados o strain derivado do Doppler, tá, e o strain derivado do Speckle Tracking. Destes, tá, sem dúvida, o mais usado, tá, e o atualmente aí mais validado para usar na prática do dia a dia, é o strain derivado do Speckle Tracking. Tá? Isso se deve ao fato desse método ele rastrear, tá, o deslocamento das unidades acústicas ao longo do tempo, e assim aferir o grau de deformidade do tecido. Tá? Então, o aparelho de eco, pessoal, ele enxerga o miocárdio como imagem heterogênea, com múltiplas tonalidades de cinza, que são exatamente os speckles, que se deslocam, obviamente, ao longo do tempo. Tá? Então, dentre as principais vantagens que tornam esse método do Speckle Tracking um método de preferência, a gente tem, primeiro, né, o fato de ele não ser ângulo dependente, tá? Coisa que não acontece com o strain derivado do Doppler. O segundo ponto importante, né, é o fato de ele poder ser realizado por meio das janelas ecocardiográficas convencionais. Tá? E, por último, o fato de ele ser menos operador dependente, é uma menor variabilidade aí inter e intra-observador. Então, é muito importante a gente ter em mente que as fibras miocárdicas elas podem se deformar na sístole em direções diferentes. Isso faz com que a gente tenha, na realidade, strains diferentes. Tá? São eles o strain radial, quando as fibras miocárdicas se deformam no sentido do raio da cavidade. A gente tem, pessoal, o strain circunferencial, né, quando elas se deformam no sentido da circunferência da cavidade. E ainda o strain longitudinal, quando as fibras miocárdicas se deformam no sentido longitudinal. Além do encurtamento, pessoal, das fibras miocárdicas, o ventrículo esquerdo ainda tem um movimento de rotação característico durante o ciclo cardíaco, tá? Denominado twisting e untwisting. Tá? O twisting ele é caracterizado por um movimento de rotação do músculo cardíaco, em que a base ela gira no sentido horário, tá? E o ápice gira no sentido anti-horário. Já o untwisting é o inverso que acontece na diástole. Isso vai aumentar a eficiência do enchimento ventricular e também do esvaziamento da cavidade ventricular. Isso é igual, basicamente, a um movimento, pessoal, de torcer de uma toalha. Tá? Então, voltando, pessoal, à análise da deformação miocárdica, tá? A gente pode comparar o miocárdio com uma massa de modelar. Tá? Então, na tentativa de comprimir a massa, o máximo que a gente consegue fazer é deformar. Tá? Já que reduzindo ela num sentido, a gente acaba aumentando ela em outro sentido. Então, vejam aqui, pessoal, aqui no sentido longitudinal, o músculo cardíaco encurta durante a sístole. Tá? Isso vai gerar um strain, obviamente, aí negativo, uma deformação negativa. Já no sentido circunferencial, também a gente observa um encurtamento da cavidade, gerando, obviamente, aí um strain também negativo. Tá? Agora vejam, né, que como a fibra cardíaca, como eu falei para vocês, ela é deformável, porém não compressível, a massa, tá, ela se encurta no sentido longitudinal e circunferencial e, consequentemente, ela tende a se alongar no sentido radial, tá, o que gera, né, um strain radial habitualmente positivo. Então, assim, em sentido radial, o músculo cardíaco ele aumenta a sua espessura na sístole, sendo, portanto, o strain radial o único que, na realidade, é positivo.
Então, dos 3 tipos de strain, tá, o mais usado na prática clínica é o strain global longitudinal. Tá? O strain global longitudinal ele representa a média da deformidade longitudinal de todos os segmentos miocárdicos. Tá? Além de ele ser o mais sensível deles, ele apresenta uma melhor resolução da imagem nos cortes apicais, tá? Também o fato de incluir todos os segmentos, tá? No caso, né, os 17 segmentos do ventrículo esquerdo, né, no caso do strain da Philips são 18, eu vou mostrar para vocês. Tá? E o fato também do strain circunferencial e do radial serem menos reprodutíveis que o strain longitudinal. Tá? Ele gera uma maior variabilidade interobservador e intraobservador. Então, quais são as vantagens de a gente usar essa técnica, portanto, da deformação miocárdica na prática clínica? Primeiro, tá, o fato da avaliação do strain permitir a identificação de doença miocárdica subclínica, muitas vezes precedendo a queda da fração de ejeção. Segundo, né, possibilitar uma avaliação da contratilidade segmentar de maneira mais acurada, menos dependente do olho humano. E terceira, estudar o melhor prognóstico, tá, de determinadas enfermidades. A gente já tem diversos estudos aí na prática clínica que mostram o benefício do strain na cardio-oncologia, né, na cardiotoxicidade, nas miocardiopatias de uma maneira geral, nas valvopatias. Tá? Além do que, por último, né, ele pode ser muito útil em determinar o momento ideal de intervir no paciente. Isso já é muito bem conceituado aí, principalmente na área de cardio-oncologia. Quanto aos valores, pessoal, de normalidade para o strain global longitudinal do ventrículo esquerdo, tá? Existe uma variabilidade que não é desprezível entre as diversas marcas aí de aparelhos que existem no mercado. Tá? Daí a necessidade de a gente não ser tão rígido quanto aos valores absolutos, tá? E também tentarmos fazer as avaliações consecutivas, tá? Sempre no aparelho que você tem na sua clínica aí, sendo um aparelho da mesma marca. Tá? No caso do strain da Philips, ó, esse estudo aqui mostrou que o valor médio de normalidade para o strain da Philips foi em torno de menos 18,9%. Tá? Então, vou falar agora para vocês sobre a padronização do método. Tá? Então, desde que aumentou a acessibilidade aos métodos de avaliação da deformidade miocárdica, existe aí um esforço enorme das sociedades, de uma maneira geral, internacionais, para tentar padronizar o método, já que uma das principais vantagens, né, deveria ser exatamente uma reprodutibilidade ou a menor variação intraobservador. Eu vou mostrar para vocês aqui como é realizada a sequência da aquisição do strain bidimensional, tá, derivado do speckle tracking, tá, como a informação ela é interpretada e os potenciais erros que a gente pode vir a cometer, tá, nesse processo. Então, os passos que são fundamentais que a gente deve seguir, primeiro, é tentar otimizar ao máximo a imagem durante a aquisição. Segundo, adquirir os clips, né? Terceiro, ajustar as regiões de interesse, tá? ROI quer dizer Region of Interest, do inglês. Tem alguns aparelhos aí que falam RDI, tá? Eu acho essa tradução, na realidade, muito feia, mas tudo bem, RDI, região de interesse, tá? E a gente teria ainda, né, o quarto passo, a interpretação correta dos resultados, tá? Então, devemos sempre lembrar que, uma vez adquirida a imagem, alguns dos fatores que são ditos de pré-processamento, como o frame rate, como a profundidade, como também o sinal do eletrocardiograma, eles não podem ser mais ajustados. Ou seja, se a qualidade da imagem bidimensional for ruim, tá, a sua análise vai ficar consequentemente comprometida. Tá? Os principais elementos para a gente otimizar, pessoal, a aquisição da imagem, primeiro é o sinal eletrocardiográfico, a monitorização do eletro, que é essencial. Tá? Com a melhor definição possível do complexo QRS, fazendo os ajustes de derivação e ganho que forem necessários, a gente tem que adquirir uma curva de eletro de qualidade para que o aparelho identifique o que é onda P, o que é QRS, que é exatamente o que ele vai seguir na hora da aquisição. Tá? Então, o sinal do eletrocardiograma é muito importante. O segundo ponto importante que a gente tem, pessoal, é exatamente o frame rate, né, que é a taxa de quadros por segundo da imagem. Tá? O ideal, né, que as sociedades internacionais preconizam de uma maneira geral, é um frame rate entre 40 e 90 Hz, ou 40 e 90 quadros por segundo. Alguns autores sugerem, né, a gente usar uma margem de até 85% da frequência cardíaca, tá? O que pode vir a limitar a realização da técnica do strain nos pacientes taquicárdicos. Tá? Lembrando que os principais elementos na otimização dessa resolução temporal da imagem, tá, são simplesmente a largura do setor, que no aparelho da Philips que você mexe aí é o sector width, tá? E também a profundidade. Quem está padronizada, geralmente a gente usa uma profundidade em torno de 15 centímetros. Tá? Então, o frame rate é um ponto crucial. Vejo que nessa imagem aqui que eu adquiri, tá, o nosso frame rate está exatamente entre 40 e 90 quadros por segundo. Nesse caso, ela foi adquirida com 54 Hz. Tá? Outra coisa super importante é o número de ciclos.
tá? O número de ciclos gravados. O ideal é a gente capturar em torno de 2, pessoal, a 3 ciclos. Tá? Isso é muito importante, porque capturando mais de um ciclo, 2 a 3 ciclos, a gente aumenta a nossa margem de escolha, posteriormente, assim, evitando a escolha de clipes com frequências cardíacas diferentes, o que pode dificultar na interpretação final do software, dando ele montar o bullseye, o mapa polar. Ok? Quarto ponto importante é o ritmo cardíaco do paciente. Tá? O ideal, pessoal, é que o paciente não esteja em fibrilação atrial, não esteja em ritmo irregular. O ideal é que ele seja o mais regular possível. Tá? No entanto, em pacientes que têm arritmia, a gente pode tentar realizar análise em clipes com frequências cardíacas mais próximas na aquisição de 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Daí o ideal é que a gente adquira no mínimo aí 2 a 3 ciclos. Tá? E o último ponto super importante que a gente tem, pessoal, é ainda a captura adequada da imagem bidimensional, que deve aqui, ó, incluir na nossa área de interesse, né, os 17 segmentos do ventrículo esquerdo a serem avaliados, nos cortes apicais de 4 câmaras, 2 câmaras e ainda 3 câmaras. E o ideal é que a gente faça, na realidade, também a apneia, tá, visando aí diminuir o movimento respiratório, tá, da imagem. Então, esses são os pontos cruciais na hora de a gente otimizar a imagem. Tá? Então, uma vez feito esses ajustes, pessoal, da imagem bidimensional, a gente passa, então, à fase da aquisição das imagens, tá? No caso, dependendo da análise a ser realizada. No caso, eu estou mostrando para vocês o strain do ventrículo esquerdo, tá? Então, no caso do strain global longitudinal do ventrículo esquerdo, a gente vai adquirir os cortes apicais de 3 câmaras, de 4 câmaras, tá? E de 2 câmaras, tá? Para conseguir, na realidade, estudar a deformação miocárdica aí desses 17 segmentos. Tá? Também é necessário, tá, a aquisição de uma imagem com análise com Doppler contínuo do fluxo transvalvar aórtico, tá, para a gente realizar a marcação do tempo desde a onda R até o fechamento da válvula aórtica. No aparelho da Philips, ele aparece como R-to-AV closure. Tá? Então, a marcação desse tempo é fundamental, já que nós queremos aferir o pico sistólico do strain longitudinal, que ocorre obrigatoriamente antes, tá, ou no máximo ao mesmo tempo em que a válvula aórtica fecha. Todos os eventos que vierem a ocorrer após o fechamento da válvula aórtica, eles correspondem a eventos pós-sistólicos e não vai interessar para a gente. Tá? Então, como é que é feita essa marcação? Tá? A gente vai marcar desde a onda R do eletrocardiograma até o fechamento da válvula aórtica. Vejam que, nesse caso, o R-to-AV closure desse paciente foi estimado em 346 milissegundos. Tá? O próximo passo agora é a marcação dos ajustes, né? A marcação, na realidade, dos pontos âncora, dos pontos de interesse, para a gente fazer depois o ajuste do ROI, que é a região do interesse, da região de interesse. Então, para realizar o strain global longitudinal, bidimensional, a gente deve fornecer para o aparelho esses pontos, chamados pontos de ancoragem, tá? Ou pontos de referência, que o software vai fazer para consequentemente fazer aí a avaliação da deformidade miocárdica. Então, esse passo, ele inclui inicialmente a marcação do endocárdio, aqui, ó, dos segmentos basais do ventrículo esquerdo, tá? Do ápice do ventrículo esquerdo. Isso a gente deve fazer nos cortes apicais de 3 câmaras, de 4 câmaras e de 2 câmaras. Nesse caso aqui, ó, é a marcação desses pontos de ancoragem no corte apical de 2 câmaras. Tá? Depois que a gente faz isso, então a gente realiza, né, o ajuste do ROI, né, ou Region of Interest. Tá? Então, a gente deve ter cuidado em não incluir estruturas não deformáveis, tá? Como o Badano falou até na aula dele, eu vou entrar em detalhes também no strain do átrio esquerdo. Essas estruturas, elas podem subestimar o valor do strain longitudinal, e são elas o pericárdio, tá? O anel valvar mitral e também a válvula aórtica. Então, é muito importante a gente colocar, pessoal, essas bolinhas laranjas, tá? Aqui, com essa linha interna azul no endocárdio. Lá, já aqui, ó, a linha externa azul, ela deve estar no epicárdio. E a marcação vermelha deve envolver todo o miocárdio, que é exatamente o nosso ROI, tá? Ou Region of Interest. Agora, depois de a gente adquirir as imagens, tá? E alimentar o sistema com as informações necessárias, a gente vai então para a interpretação dos resultados. Tá? Para analisar os resultados, tá? A gente pode usar a imagem paramétrica, que é essa imagem aqui que a gente tem, né, vermelhinha do strain, e ainda as curvas que a gente vai ter aqui do strain longitudinal. A coloração vermelha, ele representa exatamente o encurtamento das fibras miocárdicas, e a curva do strain ela vai ser representada, obviamente, por uma deflexão negativa. Já a coloração azulzinha que a gente tem aqui, ela representa o alongamento do tecido miocárdico, que vai corresponder, consequentemente, às deflexões que viriam a ser positivas na curva. Tá? Obviamente, o normal é que quanto melhor for a deformação miocárdica e a deformação sistólica, né, da fibra miocárdica, mais negativo seja o strain, tá? E mais vermelhinho fique esse tecido analisado do strain longitudinal. Tá?
É possível, pessoal, ainda a gente fazer a avaliação do strain, tá? Por meio aqui desse bullseye, em que há uma segmentação, pessoal, de 18 segmentos do ventrículo esquerdo, tá? 6 segmentos basais, 6 segmentos médios e 6 segmentos apicais, tá? Quanto melhor for a deformação longitudinal, mais vermelhinho vai ficar aqui o tecido miocárdico. Aí, quanto pior for essa deformação, mais clarinho vai ficando esse vermelho, até quando a deformação for positiva, ele vai ficar aqui azulzinho, tá? Então, o software, então, nos fornece, tá, ainda o strain global longitudinal, que a gente está vendo aqui, ó, que neste caso, ele foi aferido, né, que é exatamente a média desses 18 segmentos aqui avaliados. Nesse caso, ele foi aferido em torno de menos 23,9%. É possível ainda, pessoal, a gente saber o strain longitudinal dos cortes apicais, ó, de 2 câmaras, tá, que neste caso deu menos 24%, de 3 câmaras, que nesse caso deu em torno de menos 22%, e ainda 4 câmaras, que nesse caso deu em torno de 25%. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como, por meio dos softwares da Philips, a gente faz aí a avaliação do strain. Vou mostrar para vocês primeiro um software chamado ACMQ, que é o que vocês, a maioria de vocês tem aí, só passar aqui, a maioria de vocês tem aí na prática clínica nos seus aparelhos. Esse software ACMQ quer dizer Automated Cardiac Motion Quantification. Tá? Ele está disponível aí nas versões desde o Affinity 50, tá? Que é o aparelho mais simples da Philips que vem com strain, tá? Até a linha Epic. Epic 5, Epic 7, até no Epic CVX. O Epic CVX já tem o Auto Strain, mas é possível você habilitar também o ACMQ se você quiser. Ok? Então, como que a gente faz, então, o strain pelo ACMQ? Então, a gente deve, então, adquirir os cortes 3 câmaras, tá? 4 câmaras e 2 câmaras, e adquirir também o corte aqui em que a gente tem o fluxo transvalvar aórtico com Doppler contínuo. Tá? A gente vai entrar, né, na imagem do fluxo transvalvar aórtico com Doppler contínuo e medir aqui o tempo, desde a onda R até o fechamento da válvula aórtica, que neste caso ele foi aferido, como eu sei para vocês anteriormente, em torno de 346 milissegundos. Tá? Depois que a gente faz isso, pessoal, a gente vem, ó, novamente no nosso review do aparelho. Aqui eu estou no QLab 13, então na realidade eu consigo selecionar as 3 imagens aqui nessas caixinhas, clico nessas 3 caixinhas. Depois que eu clico nessas 3 caixinhas, eu entro no QApps, tá, do aparelho, no caso aqui eu estou no QLab 13, e venho exatamente aqui em ACMQ, Automated Cardiac Motion Quantification. Então, quando eu clico aqui no meu ACMQ, pessoal, a gente vai entrar no software do sistema, que ele vai perguntar para a gente o R para AVC. No caso, está em português aqui, tá? Vou botar um laser aqui para ficar mais fácil vocês verem. Um apontadorzinho aqui a laser. Seria o R para o fechamento da válvula aórtica, que neste caso eu medi pelo software do aparelho 346 milissegundos. Mas se eu quiser, eu posso ajustar e digitar esse valor aqui de 346 milissegundos, ok? Então, informei para o aparelho R para o AVC. Tá? O próximo passo para a gente, pessoal, é vir marcar os loops. Ó. A gente tem no aparelho aqui o loop 1, esse loop 1 corresponde exatamente ao 2 câmaras. Então, seleciono o loop 1, tá? Seleciono exatamente aqui o 2 câmaras e faço aqui justamente a marcação dos pontos de ancoragem, tá? Ou pontos âncora. A gente marca aqui o endocárdio da basal da parede inferior, o endocárdio da basal da parede anterior e ainda a região aqui do ápice do ventrículo esquerdo. Tá? Depois, a gente ajusta as regiões de interesse, o nosso ROI, tá? E a gente passa, então, a calcular, tá? Quando a gente calcula, pessoal, a gente consegue ver, então, aqui no final, ó, né, exatamente, né, a nossa imagem paramétrica bidimensional desse corte em 2 câmaras. A gente consegue ver o valor do strain de pico sistólico, né, da parede inferior dos segmentos basal, médio apical da parede inferior e basal, médio apical da parede anterior. A gente consegue ver as curvas do strain longitudinal correspondente exatamente a esses 6 segmentos. É muito importante que a gente avalie, né, se exatamente esse ROI aqui está acompanhando exatamente a contratilidade miocárdica. Se eu quiser ajustar, isso aí é possível. A gente vem aqui em editar sístole. Clicando aqui em editar sístole, ó, editar final da sístole, eu consigo fazer o ajuste, tá, das nossas regiões de interesse. Tá? Sempre que a gente terminar, pessoal, a gente vem aqui em aceitar, tá? Porque senão esse textinho fica em vermelho e a aceitação fica pendente. Tá? Então a gente tem que clicar aqui em aceitar e ele transforma aqui a aceitação, né, em amarelinho aqui, dizendo exatamente que o resultado foi aceito e, consequentemente, os valores vão passar para o nosso bullseye, o nosso mapa polar, após a realização do estudo. Tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vem então para o loop 2. O loop 2 seria exatamente o corte apical de 3 câmaras. A gente faz a marcação dos nossos pontos de ancoragem. Ó. Então, clico em loop 2, clico em apical 3 câmaras, ó, loop 2, apical 3 câmaras,
E aqui eu venho exatamente e faço a marcação dos pontos. Tá? Marco aqui a basal da parede inferolateral, basal da parede anteroseptal e ainda a região apical, o endocárdio do ápice. Tá? Feito isso, pessoal, a gente ajusta as nossas regiões de interesse, tá? E a gente põe para calcular e a gente vai ter exatamente aqui a imagem paramétrica do strain longitudinal no corte apical de 3 câmaras e também as curvas que a gente vai ter, obviamente, aí do strain. Se eu quiser ajustar, né, a região de interesse, eu venho aqui em editar sístole novamente, ó, e a gente faz os ajustes que vierem a ser necessários. Tá? Sempre importante a gente dar um play depois, pessoal, para ver exatamente, né, se a região de interesse, o ROI está acompanhando a contratilidade miocárdica. Tá? Depois disso, a gente aceita e, consequentemente, né, esses dados vão alimentar o software para montar, consequentemente, o bullseye depois. Tá? Feito isso, a gente vai para o último loop, que seria, no caso, o loop 3, né, que seria o corte apical de 4 câmaras. Tá? Então, marco o loop 3, seleciono o loop 3, vejo que ele é o 4 câmaras. Então, clico aqui, ó, em apical 4 câmaras. Tá? E a gente vem, então, pessoal, em calcular. Tá? Depois que a gente calcula, a gente consegue fazer, né, as regiões de interesse aqui. Tá? Podemos editar, né? Aqui no caso em editar diástole ou até mesmo em editar sístole, tá? A gente edita sístole e, consequentemente, aqui depois a gente faz os ajustes da região de interesse nessa imagem paramétrica e a gente vai ter as curvas, tá, do strain longitudinal, né, dos 6 segmentos, né, do ventrículo esquerdo correspondente aqui ao corte apical de 4 câmaras. Tá? Depois a gente vem exatamente aqui em aceitar, nesse botãozinho, né, e, consequentemente, eu vou alimentar agora o sistema com 6 segmentos que faltavam. Tá? Se a gente quiser ver o resultado final, pessoal, a gente vê aqui em Global Results, né? Como aqui está em português, né? O software está como resultados globais. Se o seu aparelho tiver em inglês, ele vai estar em Global Results. Então a gente clica aqui em Global Results, ó, e a gente vai ter o resultado final com exatamente o mapa polar do ventrículo esquerdo e os 18 segmentos aqui avaliados pelo software. 6 segmentos basais, 6 segmentos médios, tá? E 6 segmentos apicais. Vejam que aqui ele vai nos fornecer o strain global longitudinal, ó, que nesse caso foi aferido em torno de menos 23,9%. Ele vai nos dar também o strain longitudinal dos cortes correspondentes aos apicais. 2 câmaras, que deu 24%, 3 câmaras, que deu 22%, e o 4 câmaras, que deu 25,4%. Tá? Então, esse é o software que a gente tem chamado ACMQ, tá, pessoal? Que é o mais usado aí na Philips, desde o Affinity 50 até a linha Epic. Tá? A gente tem um software novo, tá, que a Philips incorporou depois que fez a aquisição da Tomtec, que é um software fantástico, que é o software, na realidade, do AutoStrain. Tá? Existe AutoStrain do VE, AutoStrain do VD e AutoStrain do átrio esquerdo. É muito simples, rápido, prático e reprodutível, tá, para a gente fazer, porém, né, ele só está disponível nas versões mais avançadas dos aparelhos da Philips, no caso o Epic CVX, né, o Cardiovascular X Matrix, e está disponível também na versão do QLab 13, tá, para quem tiver o software aí do QLab. Então, como é que a gente faz, então, o AutoStrain? Veja como é fácil. A gente adquire aqui os cortes apicais, conforme toda aquela otimização da imagem que eu mostrei para vocês no começo da aula. A gente faz apical 3 câmaras, apical 4 câmaras e apical 2 câmaras. Eu nem preciso adquirir o fluxo valvar aórtico, tá, pessoal? A gente marca aqui, ó, né, nas respectivas caixinhas que a gente tem desses cortes, tá? E simplesmente a gente vem aqui no nosso QApps do aparelho, né? Clica lá em QApps, e a gente vai ter aqui o AutoStrain LV, AutoStrain Left Ventricle. Então, a gente clica aqui em AutoStrain Left Ventricle, pessoal, e automaticamente a gente já vai ter os resultados. É impressionante, tá? Então, ele faz um rastreamento muito bom, muito confiável das bordas endocárdicas. Eu posso visibilizar os cortes que eu fiz aqui em rótulos, olha, esse software aqui da Tomtec, que está dentro do aparelho do Epic CVX. Tá? A gente vê aqui os cortes que a gente adquiriu, ó, 3 câmaras, 4 câmaras e ainda 2 câmaras. Se a gente quiser, né, a gente pode fazer uma revisão de rastreamento, eu posso clicar aqui em revisão de rastreamento, e eu vou ter, pessoal, a imagem aqui dos respectivos cortes, ó, 4, 2 e 3 câmaras, e vou ter essas mesmas imagens, ó, no final da diástole e no final da sístole. Eu vindo aqui em revisão de rastreamento, pessoal, eu consigo exatamente fazer os ajustes necessários e automaticamente o software já vai mudando o resultado do strain para a gente. Tá? A gente vem aqui depois, ó, em análise, pessoal. Quando a gente clica em análise, a gente vai ter rapidamente o resultado do strain aí de maneira bem reprodutível. Tá? Veja que neste caso aqui ele deu exatamente o mesmo valor que a gente encontrou no software do ACMQ, que deu em torno aí de 23%. Ele nos dá também, né, além do strain global longitudinal, ele nos dá aqui, ó, o strain
os cortes apicais de 4 câmaras longitudinal, 2 câmaras e 3 câmaras também, tá? Com uma mínima variação interobservador, tá? E intraobservador. Tá? Vejam que se eu vier ainda aqui, pessoal, olha que legal, em medidas, mostrar medidas, ele vai mostrar para a gente as medidas, ó, de cada um dos strains que a gente quiser ver aqui, de cada um dos segmentos, ó, tá? Dos 18 segmentos do ventrículo esquerdo, tá? Se a gente vier aqui nessa bolinha, isso vai mostrar para a gente o bullseye, ou mapa polar, tá, pessoal? Se eu quiser ver essa imagem grande aqui para imprimir no meu consultório, uma foto grande aí do mapa polar, eu clico aqui nessa caixinha, ó, tá? Clicando aqui nessa caixinha aqui, pessoal, a gente vai ter a imagem do bullseye grandão, ó, tá? Para a gente poder imprimir, tá? E colocar no laudo aí do nosso paciente, tá? A gente pode ainda ver as curvas do strain nesse software, eu vou mostrar para vocês, está no próximo slide. A gente vem aqui em mostrar medidas novamente, clicamos aqui, né, em mostrar as curvas do strain longitudinal, e aqui a gente vai ter, no caso, as curvas do strain longitudinal deste corte apical de 4 câmaras, né, dos 6 segmentos correspondentes ao corte apical de 4 câmaras. Tá? Então, isso é o strain do átrio esquerdo, pessoal, muito fácil, rápido, prático, altamente reprodutível, com a mínima variação interobservador e intraobservador. Tá? Vou mostrar para vocês agora, pessoal, passo a passo, da gente avaliar o strain do ventrículo direito. Como que a gente faz isso aí? Tá? Primeiro, vou tecer alguns comentários a respeito da função do ventrículo direito, tá? E como o strain é importante nessa avaliação. Então, por muitos anos, a avaliação funcional do ventrículo direito, pessoal, ela foi negligenciada. Tá? Porém, né, nesses últimos anos agora, houve um grande salto no entendimento da importância da avaliação da função do VD e da função na função cardíaca como um todo. Né? Então, isso fez com que surgissem novas técnicas ecocardiográficas não invasivas que tornaram mais factível a avaliação funcional do ventrículo direito. Veja, pessoal, que a gente tem diversas etiologias aqui de doenças que podem afetar a função ventricular direita no adulto e ainda em cardiopatias congênitas também. Tá? Isso vai levar a uma redução do stroke volume do VD e, consequentemente, né, a uma redução do débito cardíaco efetivo, uma redução do stroke volume do ventrículo esquerdo também. Tá? Então, a análise da função sistólica do VD ela é mais complexa, tá? Primariamente, exatamente porque a geometria, tá, do ventrículo esquerdo é mais complexa. Tá? Ela é uma estrutura, o VD é uma estrutura tridimensional, né, que possui aqui, na realidade, a sua via de entrada, que possui o seu corpo, possui a região apical do ventrículo direito e possui ainda, ó, a sua via de saída. Então, é muito difícil a gente conseguir colocar essa geometria complexa nos cortes bidimensionais. Tá? Por isso que o tridimensional é, sem dúvida, a melhor técnica para aferir volumes ventriculares direitos e estimar a fração de ejeção. É impossível estimar a fração de ejeção do ventrículo direito pela técnica bidimensional. Tá? Então, além dessa geometria complexa que dificulta, né, a avaliação da função sistólica do ventrículo direito, pessoal, a estimativa do VD, ela também, da função sistólica do VD, ela também pode ser alterada, né, por alterações fásicas da respiração e por interferências da mecânica ventricular, né, do fenômeno aí da interdependência ventricular. É interessante perceber ainda, pessoal, que a contratilidade das paredes do ventrículo direito tem um aspecto, tem características bem peculiares que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, tá? Que dificultam também essa avaliação. E por último, a parede miocárdica ventricular direita, ela já é mais trabeculada, o que torna mais difícil, tá, a definição das bordas endocárdicas aí do ventrículo direito, tá? Então, como a gente falou, as fibras miocárdicas ventriculares direitas, elas apresentam uma deformação peculiar. Tá? O encurtamento sistólico do ventrículo direito ocorre principalmente pela deformação das fibras que apresentam um sentido longitudinal, sendo a contribuição da deformação das fibras radiais muito pobre no VD, tá? Diferentemente do que acontece na mecânica ventricular esquerda. E é justamente por essa razão que o strain longitudinal, né, que ele avalia a deformação das fibras miocárdicas nesse sentido longitudinal, surgiu nos últimos anos, né, como importante ferramenta na avaliação da função ventricular direita. Tá? Então, apesar dos softwares existentes no mercado, a maioria deles, né, para avaliação do strain bidimensional do Speckle Tracking, terem sido desenvolvidos para o VE, eles também podem ser extrapolados para o VD. No caso desse software mais recente que eu vou mostrar para vocês da Philips, né, do AutoStrain, né, é um software específico voltado para o ventrículo direito. Tá? Como sabemos, né, e como a gente sabe, né, o strain derivado do Speckle Tracking ele sofre menos interferência da incidência do feixe ultrassônico, diferentemente do strain Doppler. Então, a gente vai usar também strain derivado do Doppler tecidual na avaliação do ventrículo direito.
Tá? Então, qual que é o passo a passo que a gente vai fazer e o cuidado que a gente vai ter, né, na sequência da aquisição do strain longitudinal do ventrículo direito? Então, inicialmente, pessoal, a gente deve adquirir um corte apical de 4 câmaras, tá, focado no ventrículo direito. A gente deve também adquirir uma imagem com Doppler pulsátil da via de saída do VD. A gente habitualmente faz isso num corte eixo curto a nível dos vasos da base. Tá? A gente vai também, pessoal, realizar a marcação, tá, dos eventos. A marcação do evento aqui, no caso, é marcar, obviamente, o fechamento da válvula pulmonar. Lá, no caso do strain do VE, é marcar o fechamento da válvula aórtica. Aqui, para o VD, fechamento da válvula pulmonar. Vamos marcar os 3 pontos aqui, ó, que são solicitados, né, pelo software que a gente tem aqui do aparelho. Normalmente a gente marca na basal, né, da parede lateral, no endocárdio da basal da parede lateral do VD, no endocárdio do segmento basal do septo e ainda no ápice. Feito isso, a gente vai, né, ajustar a região do interesse, ajustar o ROI, como a gente fez lá para o VE, a gente faz também para o VD, antes da nossa aprovação. Ok? Então, esse é o passo a passo que a gente tem que seguir. Então, quando a gente avalia o resultado que a gente vai ter em relação ao strain do VD, o software, ele habitualmente nos fornece o valor, tá, do strain global longitudinal, que é possível a gente ver exatamente aqui nessa figura A, ó, que neste caso foi estimado em menos 22,5%. Tá? Eles também nos dão os valores máximos, ó, da deformação de pico dos 6 segmentos do VD aqui, envolvendo parede livre e septo, por imagem paramétrica, que é o que a gente pode ver aqui na imagem B. Tá? Ele também vai nos dar as curvas do strain longitudinal desses 6 segmentos, tá? E mostra para a gente exatamente o tempo de fechamento da válvula pulmonar. A gente burla um pouco o sistema nesse software aqui, porque é um software que foi destinado para o VE, mas a gente burla e coloca como se fosse para o VD, né, o fechamento da válvula pulmonar. Ele mostra para ainda aqui nessa imagem D, a imagem aqui que seria correspondente como se fosse o modo M do strain, a deformação dos 6 segmentos, né, ao longo do tempo. Então, isso aqui a gente consegue avaliar bem os resultados do strain sistólico aí do ventrículo direito. Então, pessoal, existem 2 formas de se avaliar o strain global longitudinal do VD. A primeira, e a mais usada, é considerando apenas a parede livre do ventrículo direito. Então, nessa situação, a gente vai desconsiderar os valores de strain encontrados, pessoal, nos 3 segmentos aqui do septo. A gente faz a média, né, do valor do strain de pico sistólico aqui desses 3 segmentos da parede livre do ventrículo direito. Tá? É o chamado strain free wall nos aparelhos aí de ecocardiografia. Tá? A gente tem ainda, pessoal, uma segunda forma, que é menos utilizada, né, que é simplesmente a gente considerar, né, a parede livre no cálculo e também o septo. Tá? Ou seja, eu teria aqui 6 segmentos avaliados. Né, 3 segmentos da parede livre e mais 3 segmentos do septo. Tá? Então, os valores de strain global longitudinal habitualmente encontrados, considerando apenas o strain de parede livre, eles são habitualmente maiores se a gente considerar o ventrículo direito como um todo, tá? Strain de parede livre e strain de septo, tá? Então, valores de normalidade, tá? O tipo de strain de VD mais usado na prática clínica é, sem dúvida nenhuma, o strain de parede livre, tá? Isso aqui é um estudo publicado na JACE em 2015 que validou e que mostra, né, das diretrizes americanas de ecocardiografia, né, que mostra o que a gente tem aqui de strain de parede livre de VD, o valor de normalidade que a gente teria para o strain de parede livre em valor absoluto seria um valor acima de 20%, né, ou menor que menos 20%, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que a gente faz, então, pelo software da Philips, né, para calcular o strain do VD. Tá? Nos outros aparelhos, no Affinity 50, no EPIC 5, no EPIC 7, a gente não tem um software específico para VD. Esse software foi desenvolvido pela Tomtec, a Philips adquiriu a Tomtec em 2017, e a gente tem exatamente esse software específico que a gente tem no EPIC CityX, tá? E também no QLab 13, que é o auto strain do VD. Vocês vão ver como é fácil, rápido, prático, reprodutível estimar o strain histórico do VD por esse software. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Simplesmente, pessoal, a gente adquire um corte apical de 4 câmaras, focado aqui na avaliação do ventrículo direito. A gente marca a imagem aqui nesse quadradinho e simplesmente a gente vem no QApps do nosso aparelho, no caso aqui é o QLab, mas se você estiver diante do seu EPIC CVX, né, você vai clicar lá em QApps e clicar em Auto Strain do VD, tá? Auto Strain RV, Right Ventricle. Né? Feito isso, pessoal, marcado aqui o Auto Strain do VD, ele vai nos dar diretamente os resultados. A gente não precisa nem marcar nesse software o fechamento da válvula pulmonar. Ele já marca, já reconhece automaticamente esse fechamento da válvula pulmonar. Se a gente vier aqui em rótulos, a gente vai conseguir ver esse corte apical de 4 câmaras focado no ventrículo direito que a gente fez aqui em movimento. Tá? Eu posso revisar o rastreio
rastreamento, aqui no caso uma análise, se eu clicar em análise, ele vai nos dar os resultados, né? Tá aqui o resultado do strain do ventrículo direito, ó. Tá? Ele vai nos dar aqui o resultado do strain de parede livre do VD, que neste caso foi estimado em menos 23,7%, normal, né? Acima de 20% em valor absoluto. Ele nos dá também o strain, ó, que considera septo e parede livre, que neste caso foi de menos 19,8%. Tá? Se eu quiser avaliar o rastreamento e editar, a gente vem simplesmente aqui, pessoal, em revisão de rastreamento. A gente clica aqui em revisão de rastreamento e a gente vai ter, ó, o corte apical de 4 câmaras, onde é possível a gente vir com essas bolinhas e colocar sempre essas bolinhas aqui no endocárdio. Tá? E colocar aqui, obviamente, essas nossas bolinhas aqui acima do plano do anel. Tá? Isso é muito importante também, do plano do anel tricúspide. Feito isso, a gente vem simplesmente em análise, pessoal, clicando aqui em análise, a gente vai ter o resultado. Tá? Ele vai nos dar, como eu falei, esse primeiro valor, o strain de parede livre do ventrículo direito, que neste caso foi estimado em torno de menos 23,7%, e vai nos dar aqui, ó, strain de parede livre mais strain de septo, que nesse caso deu de menos 19,8%. Vejam que é possível também eu ver as curvas do strain, nesse caso as curvas do strain de parede livre, pessoal. A curvinha azul vai corresponder, ó, ao strain de pico sistólico, né, nesse caso aqui, do segmento basal da parede lateral do VD, tá? Da parede livre aqui do VD. Tá? Vejam aqui que neste caso, ó, essa curvinha azul corresponde ao segmento basal da parede livre, essa azul clarinha que corresponde ao segmento médio, ó, azul clarinho, o segmento médio da parede livre, e a gente tem ainda essa outra curvinha aqui, que é essa verde clarinha, que vai corresponder ao strain da região apical do ventrículo direito. Tá? Então é o que a gente vai ter aqui do strain de parede livre. Se eu quiser ver os resultados aqui, pessoal, na imagem em movimento, para a gente ter uma foto bonita do nosso exame, a gente vem aqui em mostrar medidas, clicando aqui em mostrar medidas, a gente vai ter aqui, ó, a imagem mostrando exatamente os valores. Ó. Curvinha azul, strain de pico do segmento basal da parede livre do VD, que deu menos 30%. O strain de pico aqui dessa curva azulzinha clara corresponde ao segmento médio da parede livre do VD, que deu menos 20%. E ainda aqui a gente tem, né, essa curvinha verde corresponde à apical do VD, o pico dela está dando em torno de menos 19%, é o que a gente tem aí, ok? Vou falar então agora para vocês, pessoal, na última parte da nossa aula, sobre o strain atrial, tá? Então, a gente vai falar então um pouquinho, né, sobre a avaliação da função atrial esquerda, com enfoque, obviamente, no tema da nossa aula, que é o strain atrial. Então, a função atrial esquerda ela pode ser dividida em função reservatório, em função conduto e em função bomba. Tá? A função de reservatório ela ocorre na sístole, fase em que a válvula mitral ela está fechada e ocorre o enchimento atrial proveniente das veias pulmonares. Tá? Então, essa fase, pessoal, ela é dependente do quê? Do relaxamento do átrio esquerdo e também, obviamente, de sua complacência. Ela vai depender também da função sistólica do VD, que manda fluxo para a circulação pulmonar, que chega ao átrio esquerdo pelas veias pulmonares, e depende aí, obviamente, do deslocamento do anel mitral, tá? Devido, obviamente, à contração do ventrículo esquerdo. Então, tudo isso aqui vai influenciar na função reservatório, tá, do átrio esquerdo. Então, durante a segunda fase da diástole, que é o enchimento rápido, vai ocorrer a função conduto, tá? Em que quem está ativo, no caso relaxando de maneira ativa, é o ventrículo esquerdo, e quem está passivo é o átrio esquerdo. Então, o que rege o enchimento ventricular nessa fase é o gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que é dependente do relaxamento pessoal e da complacência do ventrículo esquerdo. E também, obviamente, depende do recolhimento elástico atrial. Tá? Já na última fase da diástole, pessoal, ou seja, na fase de contração atrial, ocorre a função bomba. Fase em que quem está ativo agora é o átrio esquerdo e quem está passivo é o ventrículo esquerdo. Essa fase é dependente, obviamente, da capacidade contrátil do átrio esquerdo e também vai depender, obviamente, da complacência, né, do ventrículo esquerdo. Então, diversos são os métodos ecocardiográficos para a gente avaliar, então, a função atrial, pessoal. A gente pode avaliar a função atrial avaliando o quê? Fluxo das veias pulmonares. Isso aí vai refletir, tá, a dinâmica da pressão atrial esquerda, a dinâmica das pressões atriais esquerdas. Tá? A gente pode avaliar a velocidade de esvaziamento do apêndice atrial, que é, obviamente, dependente da função de contração do átrio, da função bomba. Tá? A gente pode avaliar ainda, pessoal, a onda A', que reflete a fase ativa de contração atrial. Tá? A gente pode avaliar também a variação volumétrica ainda do átrio esquerdo, né, que nada mais é do que a fração de esvaziamento atrial esquerdo, volume máximo do átrio esquerdo menos volume mínimo do átrio esquerdo dividido pelo volume máximo atrial esquerdo. E por último, pessoal, a gente tem ainda o strain atrial, que é o foco, obviamente, aqui da nossa aula.
Tá? Então, como é, então, pessoal, o padrão de curva do strain? Então, eu mostro para vocês essa imagem aqui, ó, já do arquivo do Jays em 2014, que mostra exatamente as curvas de strain longitudinal do átrio esquerdo, a curva do strain rate, a curva de pressão aqui do átrio esquerdo e a curva de volume do átrio esquerdo ao longo do tempo. Tá? Então, como é, então, pessoal, o padrão de curva do strain longitudinal do átrio esquerdo nessas respectivas fases? Ó. Primeiro, na fase de reservatório, que ocorre após o QRS aqui do eletrocardiograma, o átrio esquerdo ele vai se encher, né, e leva à formação dessa deflexão positiva. Né? Exatamente o valor aqui, desde a linha de base aqui de baixo até o pico, é que vai nos dar exatamente o strain de reservatório. Esse valor aqui vai ser exatamente o strain de reservatório. Tá? Então, já na fase de conduto, pessoal, fase de conduto aqui, ó, que ocorre logo após a onda T do eletrocardiograma, tem-se o esvaziamento passivo do átrio esquerdo, determinando aqui a formação de uma primeira deflexão negativa que a gente vai ter. Tá? Então, a gente mede o strain de conduto como valor absoluto, que corresponde à diferença, tá, entre o pico dessa curva positiva do strain de reservatório e esse segundo pico aqui que vai corresponder, a gente vai ver, o strain de bomba. Então, daqui, pessoal, até aqui, esse valor aqui é que vai corresponder exatamente, né, ao strain de conduto. Tá? E o terceiro strain que a gente vai ter, vai ser correspondente exatamente à fase de bomba, né, que corresponde exatamente após a onda P que a gente tem aqui do eletrocardiograma. Tá? Então, a gente mede o strain de bomba ou strain de contração com uma diferença entre exatamente esse segundo pico da curva até exatamente a linha de base. Então, isso aqui, pessoal, é que vai corresponder exatamente ao nosso strain de bomba. Tá? Então, assim a gente afere strain de reservatório, como isso tudo aqui, strain de conduto, que seria isso aqui, e aqui essa última partezinha, o strain de bomba. Tá? Então, habitualmente, né, a gente avalia o strain longitudinal atrial trigado de uma onda R até a outra onda R. Tá? Isso até o Badano falou na última aula que eu vi agora há pouco, pessoal, e comentou. Normalmente, na maioria dos serviços, eles fazem isso avaliando o strain de onda R a onda R, porque a maioria dos softwares são feitos dessa forma. Né? Além do que, a gente permite avaliar também o strain atrial em pacientes, né, em fibrilação atrial, que a gente não vai avaliar onda P, e sim do onda R até onda R. Tá? Então, considerando como ponto de referência, né, de uma onda R até onda R, né, se a gente verificar as ondas de strain dessa forma, tá, a gente vai ter logo depois do QRS, ó, essa deflexão positiva aqui que vai corresponder exatamente ao strain de reservatório, ou εr aqui na figurinha. Tá? Depois da onda T do eletrocardiograma, a gente vai ter exatamente o strain de conduto, tá? Que é esse aqui, como eu mostrei para vocês, ó, desse pico aqui até esse outro pico, é o strain de conduto. E a gente vai ter ainda esse εct, né, ou strain de bomba, que vai acontecer depois da onda P do eletrocardiograma. Tá? Percebam que se eu somar o εcd, que é o strain de conduto, com o εct, que é o strain de bomba, eu vou ter o εr, que vai corresponder exatamente ao strain de reservatório. Tá? Então, outra forma que é menos usada para se avaliar o strain longitudinal é a gente usar como ponto de referência a onda P. Tá? Estudar aqui, né, o strain longitudinal do átrio esquerdo de onda P até a próxima onda P. Tá? Se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter aqui essa primeira deflexão negativa, né, que é o strain de bomba, o εct, depois da onda P do eletrocardiograma. Depois do QRS, a gente vai ter essa grande ascensão positiva aqui, que vai corresponder exatamente a esse εr, ou strain de reservatório, e depois da onda T, a gente vai ter aqui o strain de conduto. Tá? Percebam que se eu somar o εct com εcd, ou seja, strain de bomba mais strain de conduto, a gente vai ter exatamente o strain de reservatório. Tá? A gente recomenda, e a maioria dos serviços de eco no Brasil e no mundo, recomenda que a gente avalie o strain atrial, né, de uma onda R até a próxima onda R. Tá? Continuando aqui, pessoal, mostrar para vocês, então, o que a gente vai ter depois que a gente afere o strain. Né? Então, depois que a gente afere esses valores aí por meio do software do aparelho, são feitas medidas, tá? Nesses cortes aqui, nesse corte aqui, que é o único corte. A gente usa o corte apical de 4 câmaras, tá? Considerando uma divisão aqui de 6 segmentos. Tá? Então, o aparelho de eco ele vai simplesmente pegar a média, né, da curva aqui, ó, né, de pico do strain que a gente vai ter, né, desses 6 segmentos. Ele vai fazer uma média, e muitos softwares desses aparelhos criam aqui uma linha pontilhada branca, como esse aqui, ó, né, em que a gente vai conseguir avaliar strain de reservatório, strain de conduto e também, obviamente, o strain de bomba. Tá? Ele já vai me dar nessa linha pontilhada branca a média do valor desses strain, reservatório, conduto e bomba, desses 6 segmentos aí avaliados. Tá?
Então, novamente, o pico da primeira curva, aqui mostrando para vocês, pessoal, vai corresponder ao strain de reservatório. Tá? A diferença entre o primeiro pico e o segundo pico positivo vai corresponder exatamente ao strain de conduto. E, por último, a diferença entre o segundo pico, tá, e a linha de base aqui vai corresponder exatamente ao strain de bomba ou strain de contração material, como a gente já viu. Ok? Então, trago para vocês o artigo, né, que o Badano também mostrou para vocês na aula anterior, que é o artigo do Patan e colaboradores, publicado em 2017 no JACE, que é uma meta-análise, tá, de 40 estudos que avaliou mais de 2.500 pacientes e chegou aos valores de normalidade que a gente tem para strain de reservatório, para strain de conduta e para strain de bomba. Tá? Vejam que o valor médio de strain de reservatório encontrado foi em torno de 39%, o strain de conduto, né, em valor absoluto encontrado, o valor médio de normalidade foi em torno de 23%, e o strain de bomba, o valor médio de normalidade encontrado foi em torno de 17%. Tá? Mostrar agora, por último, pessoal, a última parte da aula, como que a gente faz no software da Philips para avaliar exatamente o strain atrial. Tá? Então, existe, né, no Epic CVX e também no QLab 13 um software específico, né, que é um software da Tontec, tá, que avalia exatamente de maneira automática esse strain do átrio esquerdo. É o Auto Strain LA Left Atrium. Mostrar para vocês como funciona, como é rápido de novo, fácil e reprodutível. Tá? Simplesmente a gente adquire um corte aqui apical de 4 câmaras, a gente vem, seleciona na caixinha aqui a nossa imagem, que a gente quer avaliar, entra no software do aparelho em QApps, tá? De novo, sempre no QApps. A gente entra lá em QApps, tá? E a gente vai ter a opção Auto Strain LA, tá? Ou Auto Strain Left Atrium. Clicamos no Auto Strain Left Atrium e pum, rapidamente aqui a gente já vai ter o resultado, pessoal. É possível a gente ver a imagem adquirida nesses rótulos aqui, a gente vai ter o corte apical de 4 câmaras, né, que foi adquirida. A gente vem aqui em revisão de rastreamento, a gente consegue ver, né, a borda endocárdica, né, que foi avaliada, vou mostrar para vocês ainda. Aqui a análise do software, e a gente vai ter já a curva, né, do strain global longitudinal do átrio esquerdo, avaliando aqui exatamente strain de reservatório, strain de conduto e strain de bomba. Tá? Se eu quiser revisar o rastreamento, como eu falei, a gente clica aqui, pessoal, em revisão de rastreamento e a gente vai ter aqui o strain, né, atrial nesse software da Tontec, em que basicamente eu vou ter final da diástole no 4 câmaras, final da sístole no 4 câmaras, e em revisão de rastreamento ele mostra para mim exatamente essas bolinhas verdes que eu consigo fazer, né, exatamente o ajuste, colocando essas bolinhas, né, na borda endocárdica do átrio esquerdo. Então a gente vem, por último, pessoal, aqui em análise, a gente vai ter, obviamente, os resultados, com a curva do strain longitudinal aqui do átrio esquerdo. Tá? Percebam, pessoal, que aqui são as curvas, né, é a curva, no caso, do strain longitudinal global do átrio esquerdo. A gente tem esse valor aqui que vai desde a linha de base até o pico da primeira curva depois do QRS. Isso é strain de reservatório, que está aqui para vocês, pessoal. O valor encontrado foi em torno de 35% para o strain de reservatório. Aqui a gente tem o strain de conduto, que é a diferença entre esse pico e esse segundo pico mais baixo, né, que o valor encontrado foi de, né, menos 28%, valor absoluto 28%. Aí aqui a gente tem ainda o strain de bomba, o strain contrátil, que é exatamente desde a linha de base até o seu pico aqui, cujo valor encontrado foi em torno de menos 6%. Tá? Então, esse aqui é exatamente o passo a passo, né, desse software, né, que é um software desenvolvido pela Tontec, como eu falei, a Philips adquiriu sabiamente a Tontec aí em 2017, tá? E tem todos esses recursos aí disponíveis, tá? nesse aparelho aí mais moderno da Philips, que é realmente um avião, que é o Epic CVX, ok? A gente chegou ao final aqui, pessoal, vou só aproveitar para mostrar para vocês que a gente está desenvolvendo um projeto muito legal, tá? Quem quiser participar, esse projeto chama Sextou Eco, tá? A gente vai discutir toda sexta-feira à noite, tá? A gente tem aí um grupo no hospital que eu trabalho, no Dante Pazanese, que a gente está desenvolvendo isso aí com os amigos meus, tá? Quem tiver interesse de participar, tá? É um projeto super bacana, tá? Que vai começar no dia 8 de maio. A gente sempre vai dar uma aula, fazer um bate-papo informal entre nós, né, médicos ecocardiografistas. Aí no final a gente sempre vai mostrar um caso clínico, tá, bacana para discutir, que sempre é bom discutir entre colegas aí da mesma área. A gente vai cada vez mais ampliando o nosso conhecimento. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Passo a bola aí para o Thiago e para a Sandra, né, para eventuais perguntas que venham a ter. Tudo bem, doutor Lucas? Muito obrigada pela aula maravilhosa que o senhor deu. Opa, eu que agradeço. Antes da gente começar a responder as perguntas, tem bastante no chat.
Só para dar um Tá. reforço, na landing page a gente tem um vídeo só de tecnologia, falando de todos os auto-strains, desde o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e VD, para que vocês consigam conhecer mais essa tecnologia, tá? O auto-strain do ventrículo esquerdo nas versões superiores já está disponível na máquina, no Affinity 50 e 70 também, tá bom? Eu não Então, sabia disso, eu só conhecia no CVX. bem legal, né? No CVX o auto-strain do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo e do ventrículo direito, e também com o QLab 13 para aqueles que quiserem fazer também o processamento off-cart, né? Offline no computador, tá? Vou abrir aqui o chat, doutor, tem bastante pergunta, Que né? O legal. que a gente não consegue responder agora, a gente responde depois, deixa na landing page, tá? Ok, perfeito. Como devemos valorizar as alterações segmentares, apesar do valor global estar dentro da normalidade? Então, a gente sabe, né, que em alguns pacientes, por exemplo, sobretudo nos pacientes que têm hipertensão, a gente tem uma tendência a ter um strain dos segmentos basais, né, na realidade mais reduzidos. A gente olha o strain global longitudinal, mas a gente, além de olhar, obviamente, o strain global longitudinal, a gente tem que avaliar segmento a segmento, mas a gente tem que tomar muito cuidado em ter redução do strain longitudinal em pacientes hipertensos, porque às vezes a gente pode ter strain reduzido nos segmentos basais e médios, e não necessariamente ser associado à alteração segmentar. Então, não é um achado tão, vamos dizer assim, específico, né, da cardiomiopatia isquêmica strain reduzido, principalmente porque esses pacientes têm outras doenças que podem reduzir strain, hipertensão, diabetes, tá, e por aí vai. Tá? Uhum. Tem aqui também outra de VD. Deixa eu subir um pouquinho mais. Doutor Lucas, qual os valores de normalidade para o strain de ventrículo direito? Então, eu falei na aula aí para vocês, tá? Strain de parede livre, tá? É o que tem relacionado a estudos, tá? Que é em torno de valores acima de 20% em valor absoluto ou abaixo de menos 20%. Tá? Então, esses valores, esse é o strain mais validado, tá? E mais usado, realmente é o strain de parede livre, tá? Do VD. Tem no software tem no software do AutoStrain do VD, ele consegue fornecer, na realidade, os dois valores, tanto o strain de parede livre quanto o strain que envolve septo, tá? E parede livre. Então, o mais usado na prática clínica é o strain de parede livre. Uhum. Como ficam as medidas de strain na FA? Qual a validação do strain de VD e átrio esquerdo na prática clínica? Então, na realidade, para a fibrilação atrial, a fibrilação atrial é, na realidade, o calo aí, né, de nós cardiografistas. O que a gente faz nos casos de fibrilação atrial, em relação à técnica, para a gente fazer a medida, é simplesmente a gente pegar aquele clipe daquela imagem que a gente fez e tentar pegar exatamente o RR com a frequência mais próxima, tá? Para a gente conseguir obter valores aí mais precisos no caso da fibrilação atrial. Inclusive, que na maioria dos softwares, quando você mede, né, com RRs diferentes, ele nem consegue montar o bullseye, tá, para a gente. Então, é realmente um fator limitante, tá? Fibrilação atrial, principalmente em pacientes com ritmo muito irregular. Os resultados não são factíveis. Ok, muito obrigada, doutor Lucas, de novo. Eu que agradeço. Eu tenho um recadinho para todo mundo. Perfeito. Obrigada pela sua participação e excelente aula. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Grande abraço a todos. Lucas, queria te agradecer novamente, né? Nossa, eu que agradeço. A aula foi espetacular, parabéns. Opa, muito obrigado. Acho que é super importante. Eu acho que eu trouxe, na realidade, uma aula bem passo a passo mesmo para o pessoal, porque a gente sabe que o pessoal tem muita dificuldade, na realidade, em fazer isso no aparelho, né? Então, eu procurei exatamente pegar o software de vocês e realmente destrinchar o passo a passo para ficar mais fácil para o pessoal usar, né? Não, ficou ótimo. E como a Carol falou, a gente está com todos os vídeos, né? A gente compartilhou aqueles vídeos, né, que tem sobre o AutoStrain, nós colocamos ele no YouTube também. Tá. E aí eles conseguem ter, né, mais informações e assistir aqui para ver onde é que está disponível. Perfeito. Super obrigada, tá viu? Ótimo. Eu que agradeço. Eu não sabia que, eu até vou conversar com a Carol, mas eu não sabia que o Affinity 50, 70, ele estava vindo com AutoStrain. Ele foi liberado, na verdade, faz pouco tempo. Ele foi liberado, a versão dele foi no início desse ano. Isso na realidade é muito bom, viu? Isso na realidade é fantástico, né? Porque tá com o pessoal, todo mundo vindo ou só a gente? Todo mundo vindo. Todo mundo. Ah, tá. Porque na realidade é realmente um software extremamente promissor, muito
fácil, rápido de se fazer. Super amigável, né? Super amigável. É muito fácil você fazer os ajustes depois, né? Porque na maioria dos outros softwares, das outras marcas também, a gente tem que ajustar no 4 câmeras, ajustar no 2 câmeras, ajustar no 3 câmeras. Né? E quando a gente faz, na realidade, pelo auto-strain, né? Você consegue, numa tela só, né, ter o resultado aí dos 3 cortes e fazer os ajustes. É fantástico. Exato, realmente é uma tecnologia maravilhosa. Exato. É isso mesmo. Bom, só queria passar para todo mundo, então, que a próxima aula vai entrar, tem um outro link, né? Vai ser a aula do Dr. Jorge Solis. A aula vai ser em espanhol agora, e aí eu vou pedir só para que todo mundo, né, consiga conectar na próxima aula. E aí, aqui, né, os recadinhos aqui de condições especiais aqui para todos vocês. A carência de 180 dias, 2, 3 anos de garantia nos equipamentos. A gente tem, né, condições especiais. Acessem a nossa página, né, que é o www.philips.com.br/healthcare. E aí você consegue acessar a página do evento também. Dr. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece muito. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Obrigado pela parceria de sempre aí com vocês. Tá ótimo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal.